Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Copa do Brasil, talvez um dos torneios mais queridos pela torcida do Vitória, que bateu na trave na temporada de 2010, já chegou também na semifinal, nas quartas de finais e busca nessa temporada de 2024, no retorno à elite do futebol brasileiro, da mesma forma uma boa participação. Em relação, por exemplo, aos valores, a CBF, que ainda bem acabou mudando isso, com o Vitória conquistando a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a única forma do Leão jogar, a Copa do Brasil do ano seguinte, já que na temporada passada foi eliminado ainda na primeira fase, um jogo feio demais contra o Nova Iguaçu, meio de semana à tarde ainda, enfim, uma eliminação muito dolorosa no último ano. Também no Campeonato Baiano não conseguiram fazer uma boa campanha e não se classificando via estadual. A única maneira seria com a conquista, também foi eliminado na Copa do Nordeste, seria com a conquista da Série B. Ainda bem que isso aconteceu e nas outras temporadas a CBF não fazia o pagamento, por exemplo, dos clubes que entravam na terceira fase, referente aos valores da primeira e segunda fase. Para essa temporada de 2024, ainda bem, somando todos os valores das fases anteriores, esta quantia é muito importante para o Leão. Então o Vitória irá receber apenas pela sua participação dos dois jogos iniciais. Lembrando que o Vitória entra na terceira fase por conta da conquista do título da Série B do ano passado. O Vitória colocará no bolso logo de cara R$ 5.455.000. Uma quantia assim extraordinária se a gente comparar, por exemplo, que na Série B do ano passado, pelos direitos de transmissões, o Vitória colocou no bolso aproximadamente R$ 8 milhões líquidos. Então, se você comparar que em dois jogos você coloca 5 milhões e meio de reais no bolso, em comparação com 38 da Série B do ano passado, colocando aproximadamente 8 milhões de reais nesse valor líquido. Na Série A tendência é que esse valor suba bastante, girando na casa de 80 milhões de reais tranquilamente em uma realidade de Série A. Então tá aí a importância do Vitória, primeiramente, chegar na terceira fase, você já começar por ali, evita jogos como foi, por exemplo, na temporada passada, contra o Nova Iguaçu, partidas que já acontecem, por exemplo, já nesse mês de fevereiro, então a chance de acontecer uma zebra é muito maior, jogo único fora de casa, na terceira fase não, ida e volta, Esta premiação de fato muito interessante. E outra coisa também, como o Vitória está na Série A, na primeira fase ele já recebe 1.470.000, se estivesse na Série B seria apenas 1.300.000 e na Série C só 780.000, então também tem essa grande diferença em relação a qual divisão você está no ano da disputa da Copa do Brasil. Na segunda fase isso também acontece, o Vitória vai receber 1.785.000, se estivesse na Série B era 1.470.000 e as demais competições apenas 945.000, então faz uma diferença gigantesca, entrando já na terceira fase. Por exemplo, o Goiás, que é o clube que eu torço, já falei aqui, tem um canal do Goiás também, ele chama Goiás News, vou deixar o link na descrição. Como o Goiás está na Série B do Campeonato Brasileiro, ele vai receber aí aproximadamente, se eu não estiver enganado agora, como está na Série B, 4 milhões de reais, Você colocando esses valores por completo, muito por conta dessa diferença da primeira e da segunda fase, pelas cotas, dependendo da divisão que você vai estar. A partir da terceira fase, aí já não tem mas nem nada disso. Se você avançar, por exemplo, o Vitória conseguindo avançar para as oitavas de finais, superando a terceira fase, já coloca no bolso mais 3.465.000. Se chegar até as quartas de finais, mais 4 milhões e meio. Semifinal, 9 milhões e 45. Vice-campeão recebe mais 31 milhões e o campeão 73 milhões, um aumento de 5% em todas as fases, em comparação com a temporada passada. Elogio bastante a CBF por isso, vem conseguindo valorizar bastante a Copa do Brasil em termos numéricos. Eu só não concordo com esta desproporção, acho que é essa a palavra certa, entre, por exemplo, o semifinalista recebe 9 milhões e o campeão 73, eu estou pegando só o avanço, não estou somando todas as outras fases. É uma diferença muito grande, O campeão recebe 73 e o vice 31 milhões. Eu acho que você poderia, digamos assim, engordar mais as oitavas de finais, onde o time que chega recebe, entre aspas, só 3 milhões e 400, engordar um pouquinho mais essa premiação das quartas de finais, onde acaba recebendo 4 milhões e meio, Mas já é um avanço, pelo menos uma competição. A CBF cuida sim com um bom carinho, e como não tem
jeito de você definir quantos jogos um time fará na Copa do Brasil, diferentemente da Série A, né? São 19 jogos em casa e 19 fora. Na Copa do Brasil, a gente não sabe, né? Então, acaba que a única forma de premiação pelo direito de transmissão, obviamente, né, pelas partidas exibidas, é através dos jogos eliminatórios e você avançando. Coloca mais grana no bolso, esse valor que será, sim, esses 5 milhões e meio de reais, basicamente, muito importantes para as finanças do Vitória, que está assim se equilibrando e é muito necessário nesse retorno à Série A. Para falar sobre o que seria uma boa participação do Vitória nessa competição. Você já fez o seu registro lá na StrikeBet? Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, te dá 100% de bônus. Lá você pode palpitar também em quem será, né, o campeão, por exemplo, da Série A, da Copa do Brasil e muito mais. Por exemplo, o Vitória já chegando na terceira fase, vai depender muito do sorteio. Na temporada passada, o Cruzeiro, que vinha como campeão da Série B, acabou enfrentando o Náutico. Em outras ocasiões, você pode, por exemplo, pegar os clubes mais endinheirados, vindo da Libertadores, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, que seriam duelos bem mais complicados. Porém, eu não vejo como impossível não, Vitória conseguindo chegar, pelo menos, mais uma fase adiante, tá? Ali em meados de oitavas de finais, acho que já seria uma participação digna para o torcedor, né? O que não pode acontecer de forma alguma é o Vitória enfrentar um adversário mais fraco do que ele, por exemplo, um time da Série C, na terceira fase, em jogos de ida e volta, e ser eliminado. Se você for eliminado na terceira fase, é óbvio que não é o ideal, mas enfrentando um Palmeiras, um Atlético, enfim, faz parte do futebol, né? Você enfrentando um time mais qualificado, mesmo em 2 jogos, o natural é a eliminação, apesar que a gente conhece o poder do Vitória em competições, por exemplo, de mata-mata, tudo pode acontecer. Então, dentro desse cenário natural, Vitória enfrentando um time um pouco mais fraco, né, coloquemos assim, na terceira fase, se conseguindo avançar pelo menos mais uma nas oitavas de finais, na minha interpretação, já seria uma campanha aceitável para o torcedor. E se o Vitória conseguir avançar também para as oitavas de finais, recebe mais 3 milhões e 400 mil, grana muito importante, né? E mais 2 jogos também na competição. O que seria uma campanha muito boa? Quartas de finais, né? Aí sim, você conseguindo avançar da terceira fase, oitavas e chegando até as quartas de finais, já seriam uma das melhores participações dos últimos anos. O Vitória, que por exemplo já foi finalista na edição de 2010, acabou perdendo para o Santos, semifinalista em 2004 e nas quartas de finais também em 1998, 2003 e em 2012, uma grande campanha, né? Mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. A Série B que daquela temporada foi extraordinária, né? Tinha o Goiás que foi o campeão, com um time absurdo, né? Walter, Ricardo Goulart, o Vitória também com campanhas extraordinárias na Copa do Brasil, conseguiu também subir, junto com o Atlético Paranaense, tanto é que desses 3 times que subiram em 2012, todos eles ficaram entre os 6 primeiros colocados da Série A do ano seguinte. Tinha o Criciúma também, com um bom time, né? O Lins no ataque, enfim, também ficou no meio de tabela da Série A do ano seguinte, uma baita temporada também de todos esses times, né? Naquele período, enfim, muitas saudades, né? Do Goiás daquela época, o Vitória vem conseguindo se recuperar também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxerga como uma boa participação do Vitória na Copa do Brasil desta temporada de 2024, chegando até qual fase já seria, digamos assim, satisfatório para o torcedor, e também sobre esses números muito importantes, né, dos valores, enfim, a gente trazendo um pouco mais, tanto do lado financeiro, que é muito importante no futebol, esse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Com essa grana você pode contratar melhores jogadores, essa grana destinada, né, aos participantes pela CBF, que deverá pintar nas contas do Vitória nos próximos dias, e obviamente o lado esportivo, que é o principal para o torcedor, vendo o seu time fazer uma grande campanha. Pode engajar aqui embaixo nos comentários, combinado?